Foi um semestre aí de bênção, de aprendizado, um semestre de estudos da Palavra de Deus. Não só um semestre, mas um ano inteiro de escola bíblica dominical, né? E nós agradecemos assim muito ao Senhor por todo esse ano, por tudo que nós aprendemos, né? Foi um ano especial, um ano que nós mergulhamos literalmente na Palavra de Deus. Rogério, vamos fazer aqui um desafio. Quem lembra o tema da EBD do primeiro semestre? Qual foi, Ana? Valores inegociáveis. Joia. Qual foi o tema do segundo semestre? Jeremias. Então nós vamos recapitular aqui. Eu estou esperando ali o pessoal projetar para a gente começar aqui a nossa aula do livro de Jeremias. Tá bom? Vamos lá. Eu não sei o que houve, Ale, mas eu sei que você vai conseguir, irmão. Esperando você pôr lá o slide, a gente começa. Aí, maravilha. Maravilha. Vamos ver aqui se vai. Não, agora não está indo. Liberou aqui para mim? Estava no jeito. Não está indo. Não, tá. Deixa a tela toda, por favor. Não está voltando. Gente, é para voltar, não para ir para frente. Eu não estou conseguindo. Pronto. Amém? Então vamos lá. Então agora, foco aqui. Se alguém apertar algum botão ali, a gente vai ter um treco. Mas vamos lá. Meus irmãos, então, voltando aqui, nós estudamos ao longo desse semestre o livro de Jeremias. E o nosso versículo tema é: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então esse foi a nossa toada aí para o livro de Jeremias, né, que nós estudamos ao longo desse semestre. Ok? Então, eu vou pedir aqui o seu foco total, né? Eu sei que o pessoal da sala de som está tentando ajustar, trabalhando, mas foco aqui, vamos evitar muito movimento para não desconcentrar, ok? Então, vamos lá, livro de Jeremias: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Eu queria só fazer aqui um meia-culpa. Ser professor é muito complicado, né? Eu dei aula durante mais de 30 anos, então quando um aluno conversava aqui, eu estava falando, eu parava, eu olhava para ele até ele parar e eu continuava. Então me desculpe, eu tenho uma dificuldade de concentração quando alguém conversa, né? Então às vezes você dá um cochicho aqui, para mim já é difícil. Então, desculpa aí meu jeitão, mas é uma falha minha, um defeito de fabricação, né? Então eu vou pedir que você olhe aqui para mim, tá? Evite então a conversa aí, principalmente pessoal lá. Roger, dá uma força aí para mim, tá bom? Vamos lá. Então, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bora, esse é o nosso versículo aqui. Eu vou pedir para você repetir comigo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa palavra esperança, esse versículo ele foi escolhido a dedo por nós professores, para você, porque a palavra esperança ela é muito forte. É uma palavra hebraica chamada, que a gente conhece como hatikva. Hatikva quer dizer esperança.
E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa palavra esperança. Quando a gente fala no livro de Jeremias, tudo que nós estudamos, acho que a palavra esperança, ela é muito forte. E o Marcão deixou a bola quicando para mim, né, na última aula, para a gente chegar chutando, para a gente falar de esperança, para a gente falar do livro de Lamentações de Jeremias. Então, hoje é o epílogo. Quantos aqui não conheciam essa palavra? Epílogo. Levante a mão. Epílogo quer dizer última parte. Quem é antigo assistia aqueles filmes lá na TV Record, né, Marcão? Marcos Cassori. Bang Bang a italiana, você lembra disso aí? Aí você assistia um filme lá em O Dólar Furado, em 8 partes. O vento levou, aí tinha a última parte. Ó, o Jonas está rindo lá, que você é dessa época também, né, Jonas? Aí tinha a última parte e vinha escrito assim, epílogo. E eu lembro de perguntar para o meu pai, o que é epílogo? Eu falei, epílogo, é a última parte. Então a última parte, os mais antigos sabem que hoje a história de Jeremias é o epílogo, é a última parte, tá bom? No nosso curso inteiro. Rogério, quantas aulas nós tivemos? Mais ou menos 20? 18, teve muito feriado, né? 18 aulas estudando o livro de Jeremias, em 18 partes. E hoje é a 18ª, ok? Vamos lá. Então vamos fazer um resumão do livro de Jeremias? Então eu preparei aqui um resumão, né? Você que vai prestar vestibular aí, logo sobre o livro de Jeremias, vai se especializar em Jeremias. Nós temos aqui um resumão para você de todo o livro, como foi esse semestre. Então, eu vou colocar algumas palavras, está meio pequenininho, mas eu vou lendo aí e você vai percebendo aí comigo. Incredulidade do povo, rebeldia, desobediência, idolatria, prostituição em todos os sentidos, morte, perseguição, maldições, cativeiro, destruição e o Deus de alianças e promessas. Essa é a toada do livro de Jeremias ao longo de todo esse semestre. Nós tivemos aula sobre idolatria, sobre destruição, sobre a destruição dos muros, sobre a destruição da cidade. Então esse foi o resumão de Jeremias. Se alguém quiser, inclusive os professores aqui, depois eu compartilho os slides para vocês melhorarem, tá? Eu sou muito ruim de slide, mas pelo menos eu espero que você possa aqui caminhar comigo e ver o nosso resumão, aquilo que a gente preparou para o livro de Jeremias. Alguns fatos históricos também que nós vimos ao longo desse livro, né? E aqui, gente, eu dei essa aula logo no começo do ano, que é a base, presta atenção, a base para o contexto de Jeremias, aliás, de todos os livros da Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. Deus deu a terra a Israel. Alguém discorda disso? Sob juramento. Gênesis 15, mediante aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus faz aliança com eles e dá terra para eles. Tudo bem? Mas ele estabelece as possessões a cada tribo mediante Josué. Então, Abraão, idólatra, caldeu, tem o seu filho Isaac, Isaac tem o seu filho Jacó, Jacó na luta com Deus tem o seu nome mudado para Israel, Jacó tem 12 filhos e uma filha, e dos 12 homens, dos 12 filhos, vêm as 12 tribos de Israel. Vamos citar aí algumas aí que você sabe de cor? Vamos lá. Judá, Benjamim, Manassés, Efraim, Dan, são tribos de Israel, dos 12 filhos. Naftali, então tá lá, as 12 tribos. Aí quando Josué entra na terra prometida, que foi prometida a Abraão, e Josué entra com o povo lá, ele faz a divisão das possessões. Dan, você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá, Judá fica aqui ao sul, e foi assim. Tudo bem? Entenderam? Quando eles montavam o tabernáculo no deserto, né, as 12 tribos eram divididas em 4, né? Então ficava 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, ao redor do tabernáculo, aonde era a presença de Deus. Tudo bem? Vamos para frente. As bênçãos nessa terra seriam dadas mediante fidelidade e obediência. Então isso está lá em Levítico 26, Deuteronômio 28. Por que o livro de Jeremias, quando nós lemos, parece uma tragédia anunciada? Por conta da base. Deus dá a terra para eles e fala assim, olha, as condições para vocês ficarem na terra são essas. Então quais são
essas bênçãos ou as maldições. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando eles receberam a lei, o que eles disseram? Tudo que o Senhor disser, faremos. Cuidado, não diga isso ao Senhor. Ele cobra. E cobrou de Israel. E cobra até hoje. Tudo que o Senhor disser, nós vamos fazer. Ah, é? Então vocês aí que têm filhos pequenos, meus filhos já cresceram. Papai, eu vou fazer tudo direitinho. Eu dava risada por dentro, que eu sabia que não ia. E quando eu falava para o meu pai ou para minha mãe, não, eu vou fazer, eu vou obedecer. Claro que não. E dentre as ordens do Senhor, que está lá em Levítico 26, olha o que o Senhor diz: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra para vos inclinardes a elas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui eu vou citar pela enésima vez pastor Paulo Romero. Quando ele vai pregar em algum lugar que ele é convidado, ele diz, abre aspas, há duas verdades que o crente precisa saber. A primeira, existe um só Deus verdadeiro revelado em Jesus Cristo. A segunda, não é você. Ele é o eu sou. Nós não. Jamais. Aliás, em português, a palavra eu cabe dentro do nome Deus. São as duas vogais. E a palavra eu cabe dentro da palavra Jesus. Que interessante. Guarda isso para você, escreva em algum lugar, escreva na tua Bíblia, o meu eu cabe dentro da palavra Deus e da palavra Jesus, que é lá que o seu eu deve ficar, porque Ele é o eu sou. Então quando Deus dá uma ordem, Ele diz, eu sou, ego em mim. Se andares os meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, vocês vão ter 29 bênçãos. Vocês vão plantar e vão colher, o inimigo vai invadir, vocês vão fugir, e por aí vai. Vocês vão ganhar 29 bênçãos. Mas, a bênção principal era essa. Porém, o meu tabernáculo no meio de vós, eu vou habitar no meio de vós. O que diz João 1,14? E o verbo se fez carne e... Você sabia que a palavra lá, habitou em João, é tabernaculou, em grego? Deus deseja habitar no meio dos seus. Desde Gênesis. Pela viração do dia ele andava, lá no Éden. Com Israel, montou o santuário diante deles, para estar no meio deles. E Jesus veio aqui, ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. E quando você lê Apocalipse, exatamente a mesma coisa. Sereis para mim filhos e filhas. Mas se não me ouvirdes e não cumprires todos esses mandamentos, 29 bênçãos? Não. 73 maldições, eu contei. Pode ser que seja um pouco a mais, um pouco a menos, mas 73 maldições. O que a igreja de hoje faz? Eu quero as bênçãos de Israel para mim. Então eu sou Israel. E as maldições, meu filho? Ah não, isso é para o Israel natural. Fácil, né? Ou nós estamos lendo a Bíblia errado. O que é deles é deles. O que é nosso é nosso. Olha, uma das maldições era essa aqui, ó. Espalhar-vos-ei entre todas as nações. Eu trabalho com o evangelismo do povo judeu há mais de 20 anos, né, Marcão, que a gente está nessa. Tive a oportunidade de testemunhar para muita gente. Eu conheci judeu da Rússia, eu conheci judeu da Nigéria, eu conheci judeu da Turquia, eu conheci judeu de Portugal, da Espanha, da Argentina, do Peru. Conheci uma família Cohen do Peru. Espalhar-vos-eis entre todas as nações. Conheci judeus brasileiros. Fiquei estarrecido quando vi judeu aborígene, quando vi judeu australiano, japonês, na China, na Etiópia. Todas, T-O-D-A-S. Todas. E aconteceu. E eles vão sendo expulsos. Fatos históricos. Vamos lá, vamos correr. O reino foi dividido. O livro de Jeremias fala essencialmente de quem? Judá ou Israel? De Judá.
Em ambos os reis eram maus, nos dois reinos, e faziam o que era mal diante do Senhor, e colheram o que era mal. Quando você fala o nome daqueles reis de Israel, todos lá você vê. E fizeram o que era mal diante do Senhor. E fez o que era mal diante do Senhor. E fez o que era mal diante do Senhor. Eu falo, Senhor, não sobrou quase ninguém. Aliás, pouquíssimos. E aí, então, eu estou colocando isso para a gente entrar no nosso tema de hoje. Que este é o pano de fundo de toda a história bíblica. Se você não entender Levítico 26, Deuteronômio 28, você vai ler Ezequiel, não vai entender nada. Se você não ler Levítico 26, Deuteronômio 28, você vai ler Daniel e não vai entender nada. Você vai fazer uma salada. Vamos para os comentaristas, aí eles fazem mais salada ainda. Com todo respeito, e tem irmãos sérios debruçando. Mas a Bíblia deve interpretar a Bíblia deve ser o fio condutor de toda ela mesma. Esse é o pano de fundo de toda a história bíblica. Você não vai entender Jeremias, Lamentações de Jeremias, se não entender que Deus falou, olha, a terra é de vocês, mas as condições para vocês ficarem aqui são essas. E se não obedecerem essas condições, vai acontecer isso e isso. Está aqui. Por que Daniel escreve de Babilônia? Por que Ezequiel escreve de Babilônia? Por que Jeremias chora o cativeiro? Por quê? Será que essa história acabou? Esse é o pano de fundo de toda a história de Israel. E esse é o pano de fundo de toda a história bíblica da história de Israel até os dias de hoje. Você acreditando nisso ou não? Como é que um paizinho desse tamanhinho, e eu não sou judaizante, hein? Presta atenção. Como é que um paizinho desse tamanhinho chama a atenção do mundo todos os dias? Menor que Sergipe, tamanho da Grande São Paulo. O que está escrito aqui? Alguém lê hebraico? Gente, isso é hebraico. A primeira letra aqui, ó, Aleph. E eu pus a mão na tela, que perigo, eu não podia ter feito isso. Perdão, seu irmão, quase que eu digo o nome do doador, mas não posso. Essa palavrinha é Eicha, ou Eika. Se você olhar os judeus antigos lá da Palestina, lá de Israel, eles pronunciam tudo com a garganta, Eicha. Se você for para a Europa, por influência alemã, polaca, Yiddish, eles vão falar Eika. O judeu lá do Oriente Médio, ele fala Elohim. Da Europa ele vai falar Elohim. Eloheinu, Eloqueino. Quem assistir a lista de Schindler vai lá, vai ver o rabino rezando, ele pronuncia tudo com K. Isso é influência. Tá? Mas a palavra Eicha ou Eika tem um significado. Vamos lá, Lamentações, capítulo 1, versículo 1. O microfone está por aí? Vamos participar? Vai lá, Joedson, vem aí. Quem quer ler, levanta a mão, o Joedson leva. Ok, obrigado, Shirley. Por favor. Lamentações de Jeremias 1. Foi a Márcia que te entregou, Shirley. Então o Tiago lê. Lamentações 1:1. Não precisa projetar não, é bom que o pessoal vai ler na Bíblia aí. Lamentações 1:1. Pode ler? Pode ler, Tiagão. Como já solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Tá. Princesa... Desculpa. Continua. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Está falando de quem esse versículo? De qual cidade? Jerusalém. Então Jeremias está lamentando sobre Jerusalém. Como já solitária a cidade. 2:1. Quem lê? Márcia. Como o Senhor cobria de... Ixi, gente, nuvens, eu não enxergo. Como o Senhor de nuvens... De nuvens na sua ira, a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel. E não se... Lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Isso. Gente, se alguém precisar de um óculos, põe junto com o microfone aí. Joedson, eu empresto. Gente, vamos lá. E Lamentações 4:1. Vai lá, lê.
Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Obrigado, Leandro. Nesses 3 versículos que vocês leram aí aparece uma palavra em comum. Qual é? Não. Oi, quem falou? Fala alto. Como? O que você... A gente lê Lamentações de Jeremias. Em hebraico não é isso. Em hebraico é isso aqui, ó. Como? Alguém já fez uma coisa errada, né? Jogou um ovo em você, aí você fez assim. Como assim? Esse como é Lamentações. Então, quando começa o versículo 1, Eichá ou Eiká, ele está falando como? Com ponto de exclamação. Oh, como? Como assim? É isso. Lamentações é isso, tá, gente? É esse como. É uma interjeição de indignação, de pergunta, de dúvida. É como o mineiro quando fala uai. Uai. Quando o mineiro fala uai? Quando uma coisa o espanta. Como? Você pode ver que essa palavra, como, ela vai aparecer várias vezes no livro de Lamentações. E eu peguei apenas 3 exemplos. É um questionamento. É verdade que é um lamento, mas é um questionamento. Como? Lamentações. Se você der uma olhada na divisão desse livro aí, nós vamos dar só uma passeada no livro de Lamentações de Jeremias. São 4 de 5 blocos com 22 versos. E o Marcos falou aqui no fim da aula dele sobre a poética, ou poema, né? As escrituras poéticas. Quais são os livros poéticos da Bíblia? Vamos ver se vocês sabem. Salmos é um livro poético? Vamos colocar que são poesias. Quem mais? Provérbios. Sabedoria de Salomão ali. Cantares. Tem algum outro? Eclesiastes. Tem algum outro? Lamentações. São os livros poéticos da Bíblia. Geralmente esses lamentos ou esses salmos, eles eram cantados, eles eram repetidos. É literatura pura aí. Inspirada pelo Deus vivo, é verdade. Então são 4 de 5 blocos de 22 versículos, na nossa tradução. A vivência de Jeremias, tudo que Jeremias viveu, que nós estudamos aqui ao longo desse semestre, está nos seus versos. Pega a aula de qualquer professor, vai procurar Lamentações, está lá. Jeremias está lamentando, ele está constatando, ele está chorando. Exatamente aquilo que ele descreve no seu livro, mas de forma poética. O que estudamos nos capítulos de Jeremias está na poesia de Lamentações. Tudo que vocês estudaram, cativeiro, destruição de Jerusalém, a idolatria, o pecado do povo, tudo que nós vimos naquele resumão, está inserido no livro de Lamentações, em forma poética. Eu pergunto para vocês, os judeus lamentam? Ou não? É um povo que lamenta? É um povo que chora? Senhoras e senhores, o hino nacional de Israel. Eu vou só traduzir aqui, ó. Enquanto dentro do coração de cada alma judia suspirar, e na direção do Oriente os olhos se dirigem, ainda não passou a nossa esperança, que tem 2000 anos, de ser um povo livre em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Vocês já leram isso aqui em algum lugar? Já leram isso aqui em algum lugar? Já leram isso aqui em Lamentações? Vocês já leram isso aqui em Deuteronômio 28? Vocês já leram isso aqui em Levítico 26? Já leram isso aqui nos Salmos? Um dos maiores escritores, eu estou estudando esse cara aqui, chamado Elie Wiesel. Elie Wiesel tem 57 livros. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1986. Foi um dos maiores pacifistas do mundo, da história. Faleceu aos 87 anos nos Estados Unidos. Húngaro. Depois houve uma disputa da cidade dele entre húngaros e romenos.
A cidade dele é invadida pelos alemães, ele passa por 3 campos de concentração. Auschwitz, Buna e Buchenwald, ficou nesses 3. Sobreviveu, ele e 2 irmãs, a outra irmã e os pais morreram em Auschwitz. E ele então se torna um grande pacifista, escreveu 57 livros, a maioria livros premiados, best-seller. Esse homem, é interessante que ele ganha mais de 200 honrarias acadêmicas, um literário de primeira linha. E em 1984 ele escreveu um livrinho pequenininho, vale a pena ler, tem na biblioteca aqui, quem quiser, chama Palavras de Estrangeiro. Ele conta como ele, judeu, ele ajuda outras causas ao longo do mundo. E na página 89 ele diz o seguinte: já fui a toda parte tentando evitar muitas atrocidades. Bósnia, Kosovo, Macedônia. O mínimo que posso fazer é mostrar às vítimas que elas não estão sozinhas. Cidades que passaram aí por massacres, né? Quando fui ao Camboja, jornalistas me perguntavam: o que você está fazendo aqui? Você sabe a história do Camboja, Pol Pot, o assassinato que ele fez lá, né? O extermínio que ele fez ali. Esta não é uma tragédia judaica. Respondi a eles: quando eu precisei que as pessoas fossem, não o fizeram. É por isso que eu estou aqui. Para a gente pensar. A alma do judeu suspira até hoje. Vamos falar um pouquinho de Lamentações. Só para dar um exemplo. Essa é a mentalidade judaica até os dias de hoje. Não mudou nada, absolutamente nada. Capítulo 1, versículo 8. Quem lê para mim? Nós estamos em Lamentações, Jordânia. Feliz aniversário, viu, Jordânia? Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honram a desprezam. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Ok. Então, a primeira divisão, capítulo 1 do livro de Jeremias. O sofrimento de Jerusalém. Do livro de Lamentações. Capítulo 1, verso 8, resume aí toda a temática do capítulo 1. O sofrimento da cidade de Jerusalém. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 5. O tema do capítulo 2. Geral, Antônio. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Temática do capítulo 2, o juízo de Deus sobre o seu povo. Disciplina. Deus vai julgar o seu povo. Está aí. Então, quando você for ler Lamentações, sabe, capítulo 1 é todo o sofrimento de Jerusalém. Capítulo 2, o juízo de Deus. Capítulo 3, vamos dar uma olhadinha lá, a temática. São 3 versículos para ler. Laura, o versículo 22, o 31 e o 32. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 31 e 32. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Esses são os versículos ufa, quando lemos Lamentações. Clamor pela misericórdia do Senhor. Ok? Capítulo 4. Capítulo 4 é o único que é o grandão aí, né? Versículos 12 e 13. Marcão. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Márcia, a chave está aqui. Gente, o alarme do meu carro dispara. Eu preciso... Obrigado, Márcia. Capítulo 4.
Novamente o sofrimento de Jerusalém. Parece que volta, né? Mais uma vez. E o capítulo 5, versículos de 19 a 21. Quem lê? Ricardo. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Ok. Capítulo 5, a busca por perdão e conversão. Esse aí é a divisão do livro de Jeremias, né? Sofrimento, juízo, clamor por misericórdia, sofrimento mais uma vez, busca por perdão e conversão. Meus irmãos, a gente não tem tempo para ler, mas o nosso Deus é um Deus de promessas. O que ele diz lá em Gênesis 12 para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Sê tu uma bênção. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós, como igreja de Cristo, nós somos abençoados pela fé que Abraão teve. Mas a promessa da terra não foi dada para a igreja, porque a minha pátria está nos céus. Vocês conseguem diferenciar isso? Aí chega no capítulo 15, Abraão fala assim: Senhor, sabe o que é? Você me prometeu uma terra, obrigado, Senhor, já estou indo para lá. Você me prometeu uma bênção, obrigado, Senhor, eu já me sinto abençoado, eu creio que o Senhor vai me abençoar. Mas o Senhor prometeu uma semente e eu não tenho filhos. E meu único herdeiro é um servo que nasceu em minha casa, o Damasceno Eliezer. E Deus fala assim: Abraão, das tuas entranhas eu vou te dar um filho. Quando nós lemos Gênesis 20, de Gênesis de 18 a 21, Abraão começa a dar risada das promessas do Senhor. Sara, então, eu sou velho. Vai se chamar Isaac, é o seu riso, senhora. Agora, que garantia eu tenho que o Senhor vai me dar uma semente? Aqui nós estamos no meio do deserto, não tem cartório, o 5º cartório da capital é longe, é lá em São Paulo. Então, que garantia eu tenho? Porque se você me der a mão, Senhor, o pacto é frágil, eu vou ter que acreditar. Se nós fizermos um pacto de sapato, como aqui nós fazemos, eu não sei, Senhor, quanto o Senhor calça. Eu fico imaginando Abraão assim. Se nós misturarmos o sal, um pacto de sal, Abraão, você vai pegar os animais, você vai cortá-los ao meio, faz aqui um corredor de sangue. E eu vou firmar um pacto com você. Pacto de sangue. Sabe, Abraão, quando você morrer ou eu morrer, nosso pacto deixa de ter valor. Aí Abraão é cerrado de sono, um sentimento antagônico, um sono insuportável e medo insuportável. As duas coisas. Quem aqui já sentiu sono misturado com medo? Eu já senti medo, eu já senti sono, mas sono com medo, acho que foi só Abraão, ou o Ricardo. Aí na hora H, aqui comigo, na hora H, um fogareiro de fogo, uma tocha, um fogareiro de fogo, Abraão está ali, passam por aquelas metades e consome tudo aquilo. Só que Abraão não passou. A Bíblia diz que 2 passaram, uma tocha de fogo e um fogareiro fumegante. Alguém passou no lugar de Abraão e a Bíblia diz que naquele dia Deus selou o pacto com Abraão. Deus não morre. Deus não morre.
Vamos ler Jeremias 31. Volta aí algumas páginas. Alguém lê para mim do versículo 35 ao 37? Se você não concorda com isso, pega um giletinho, uma lâmina e corta da sua Bíblia fora. Porque essas palavras que nós vamos ler não são minhas. Aliás, são do Senhor por boca de Jeremias. Pode ler? Jeremias capítulo, eu não ia ler esse versículo, mas a gente precisa ler. 31, do versículo 35 até o 37. Assim disse o Senhor. Quem está com o microfone? Assim não está disse... funcionando, mas daqui a pouco a gente liga. Espera aí que vai ligar. Alguém talvez desligou. Está ligado, Jô? Agora está. Assim disse o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bremer suas ondas. O Senhor dos Exércitos é seu nome. Pedroca gosta de surfar, né, Pedro? Meu genro, Seu Pedro. O Pedro. Gosta de surfar. O meu não. Pedro, a lua influencia na tábua das marés? Muito, pouco, mais ou menos? Muito. Está vendo que está isso na Bíblia? Então, dependendo da lua, o mar está bravo. Aí, aquela galerinha sentada esperando a melhor onda. O Yuri também surfando. Dependendo da lua, o mar parece uma piscina, não tem onda nenhuma. Frustração total. Vamos andar de como é que chama aquilo? Stand-up, né? Caiaque. Continua. Se falharem estas leis diante de mim, disse o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação. Você quer destruir Israel, Ana? Para sempre. Você quer destruir? Da natureza, não tem como. Destrói a lua e as estrelas. É assim que o Hamas vai destruir Israel. Eu não sou judaizante, está na minha Bíblia. Eu sou igreja, a minha condição perante o Deus eterno é privilegiadíssima. Eu vou reinar com Cristo. Eu vou habitar nas moradas celestiais em Cristo Jesus. Mas se um dia falhar sol, lua e estrela, acabou Israel. Continua. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima... Pode, Ana? Não. Sabe quanto do universo o homem conhece? 4,7%. Bastante, hein? Continua. E sondados os fundamentos da terra cá embaixo. Nem Júlio Verne conseguiu fazer isso. Continua. Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, disse o Senhor. Vou rejeitar Israel por quê? Por tudo? Quanto fizeram. O que eles fizeram? Leiam Jeremias, vocês vão ver o que eles fizeram. Apesar de tudo que eles fizeram, não os rejeitarei. Deus tem um plano para eles. Ou não, depende do que você acredita. Mas eu prefiro acreditar que o meu Deus diz. Então foi um pacto para sempre. Gênesis 22, Abraão ia sacrificar Isaac, o Senhor repete as promessas para ele. Gênesis 26, ele repassa as promessas para Isaac, as mesmas. Gênesis 28, as mesmas promessas para Jacó. E aí é formada a nação de Israel. Levítico 26, versículos 40 a 46. É o Marcos? A Célia, quem vai ler aí? Levítico 26. Eu já estou terminando, tá? Eu não sei quantos minutos eu tenho, mas nós vamos lá. Sim? Mas se confessarem a sua Peraí. Vai de novo. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade... Para um pouquinho aí. Do versículo
14 até o versículo 39 são maldições do Eterno contra Israel. Aí quando chega no versículo 40, parece que vocês leram isso lá em Jeremias. Parece que vocês estão vendo lá Lamentações, confissão, chega, vamos confessar a nossa maldade nacional. Se eles fizerem isso, eu fui contrário a eles, os castiguei. O que vai acontecer? Versículo 42. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Não é possível. A Bíblia fala Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. E aqui? Jacó, Isaque e Abraão. Deus está voltando. Eu vou lembrar do que eu prometi ao neto, ao filho e ao pai. E eu vou me lembrar da aliança que eu fiz. E do que mais? Da o quê? Está escrito aqui? Da terra. 43. Continua. 43, vamos lá. Mas a terra, na sua assolação deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Por que Judá foi para a Babilônia? Não guardou os sábados, que a terra tinha que descansar. 44. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. O que Deus está falando aí para eles? Eu não vou invalidar a minha aliança. E não é por causa deles, é porque eu sou fiel ao que eu disse a Abraão, Isaque e Jacó. Continua. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Quando Israel vai para cativeiro no tempo da Bíblia, é Babilônia, é Assíria, é perto, é ali. Mas aqui está falando de todas as nações. Congregar de todas as nações. Isso não aconteceu ainda. 46. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. O nosso Deus é um Deus de promessas? Vamos para o fim da aula. Oi, pode falar. É isso aí. Pode falar. Tem muita gente aí que, na minha opinião, está chamando Deus de mentiroso, porque Deus está dizendo no 44 que Ele nunca rejeitou. Ele diz aqui, não os rejeitarei. E tem gente ensinando que, como Israel pisou na bola, agora a igreja é o Israel de Deus. Vamos para Romanos capítulo... Vamos lá, eu não ia ler, mas vamos lá. Romanos... Isso é importante. Eu vou dar essa aula aqui no próximo curso, hein? Não vou dar aqui uma palhinha aqui. Romanos 11. 11. Pode ler você, Marcão. Qual versículo? 11. 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Romanos, Paulo, judeu, escrevendo isso. Qual é a resposta? De modo nenhum. Mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Ou a pô-los em ciúmes. A gente para a leitura aqui, Deus rejeitou, beleza, nós estamos no bem bom, né? Mas tem o versículo 12. E se a queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Se o abatimento de Israel trouxe salvação aos gentios, quanto mais Israel na sua plenitude. Calma, não acabou. 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolos dos gentios, glorificarei o meu ministério. Vai lá para o 23. 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. 24.
Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Alguns anos atrás, na Europa, existia uma praga chamada pulgão. Acabou com todas as videiras da Europa. Aí um americano, inteligente, falou assim: eu vou salvar essas lavouras, porque a Europa não pode ficar sem um bom vinho. Aí ele cria uma técnica de enxertar o ramo bom, a uva boa, na que estava doente. O que aconteceu? Salvou a lavoura, literalmente. A boa enxertada na ruim. Como é que é o enxerto bíblico? A ruim enxertada? Quem era ruim? Oi. Salmo 35. Vai lá, Marcão. O outro aí, se quiser ler. Salmo capítulo 30. Salmo 30, verso 5. Vamos lá, que eu preciso terminar. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Lamentações 3, 20 e 23. Quem vai ler Lamentações? Olha lá, o Pado. Gente, eu podia ler Lamentações todinho com vocês. Vou deixar para vocês lerem. Eu estou dando umas provocações para vocês lerem aí nas férias. Aí. Férias, né? Sei lá. Minha alma continuamente os recorda, e se abate dentro em mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que, Pado? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vamos falar aqui, fazer um exercício? Qual a promessa de Deus que Ele faz na Bíblia que você toma para você? Pensa aí um pouquinho. Nosso Deus fez muitas promessas. Depois eu listei algumas aqui, eu quero ouvir vocês. Pode ir falando, tá bom? Pensou? Joia. Uma promessa. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mais, outra. Vou voltar, mais. Vou preparar-vos lugar. Será salvo tu e a tua casa, se eu crer. Enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Essa eu não pus aqui. O que mais? Serei habitação do Espírito Santo. Fala mais aí, promessas dele. Seus pecados serão limpos para sempre. Seus pecados estarão perdoados, limpos para sempre. O que mais? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então anime-se, você pode ter ânimo. Pode falar, irmã. Terra, semente e bênção, o que mais? Ao vencedor, tantas coisas, que mais? Não entrarão em juízo, mas passou da morte para a vida, que mais? Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, que mais? Olha quantas promessas, eu pus algumas aqui. Dos seus pecados não me lembrarei, Jeremias 31. Estarei convosco todos os dias, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Não vos deixarei só, voltarei para vós outros. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Nada me faltará, Salmo 23. Ninguém me condena ou separa do amor de Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém me arrebata das minhas mãos, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um. Deus não cochila, nem dorme, Ele guarda o seu povo. Deus não mente. Acabou? Não. Ainda que morra, verá. Ressurreição. Vou preparar-vos lugar. Ele nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Enviarei o Consolador que estará para sempre convosco. E Ele vai fazer o quê? Vos conduzirá a toda a verdade, vos fará lembrar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu venci o mundo.
Ele tem cuidado de vós, 1 de Pedro 5,7. Ele nos guarda de tropeçar para nos apresentar puros diante do Pai. Cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 3. Recebereis a recompensa. Ele vos livrará da ira vindoura. Romanos capítulo 11, verso 9. Com ele reinaremos. Carta de Paulo a Timóteo. Quantas promessas? Será que ele falhou em alguma? Por que o livro de Lamentações foi escrito para dizer que Deus cumpre a sua promessa? Para vocês levarem aí, para pensarem de Jeremias e o seu como, ou as suas lamentações. Vamos fazer um resumão aí, o sino vai bater. 1. Você se identifica com Jeremias ou com o povo de Israel? Com quem você... Bom, vamos voltar. Com quem você se identifica mais nesse estudo de Jeremias? Pastor, a minha tendência é ser mais como Jeremias, mais profeta. A minha tendência é ser mais como Israel, pecador mesmo. Segunda pergunta. No que nós nos diferenciamos de Israel? A Bíblia diz, isso significa que acabou, que eu tenho 5? 5. Está acabando. No que nós nos diferenciamos de Israel? No que Israel fez, lá no livro de Jeremias. No que nós somos diferentes? 3. No que nos assemelhamos a Jeremias? Será o mundo de hoje diferente ao contexto do livro de Jeremias? Se tem um livro que foi extremamente atual para nós, foi o livro de Jeremias. É ou não é? Extremamente atual. Todo aquele contexto. E nesse mundão, você reage como Jeremias, ora, lamenta e clama. Tem gente na porta lá. Ou você se amolda. Está tudo bem. Eu olhando para a vida dos profetas, eu vejo muita humildade. E como falta humildade no corpo de Cristo, meus irmãos. Você se lembra das promessas? Eu listei algumas aqui. E as invoca, como fez Jeremias. Senhor, lembra do que o Senhor prometeu? Abraão, Isaac e Jacó. Senhor, lembre da tua cidade. Eu queria convidar você a ler comigo e a gente encerra a aula. Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 21 até o versículo 24, a uma só voz. Lamentações 3, de 21 a 24. Vamos ler? Leiamos então. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Que Deus abençoe, que Deus enche o seu coração, assim como o nosso irmão Jeremias, das promessas dele, que ele não falha. Ele não abandona um povo tão rebelde, ele não abandona você. Eu queria só ler um texto para terminar e a gente encerra. Está lá no livro de Hebreus. Capítulo 6. Versículo 13 até 20. Acompanhe a leitura aí comigo, nós encerramos.
Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, Abraão, Isaque e Jacó, a imutabilidade, ou seja, que não muda, a imutabilidade do seu propósito, Ele mesmo, Deus, se interpôs com o juramento. Abraão dormiu. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, a sua palavra e o seu próprio nome, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Eu leio esse texto. Talvez você diga: o que tem essa história a ver comigo? A resposta é muito simples. Olhe para mim. Deixa o telão lá. Olha para mim. O que Deus tem? O que eu tenho a ver com isso aqui? Eu diria para você que se Deus não falha com eles, Ele jamais falhará com a sua igreja. Isso é âncora. Isso é firmeza. Que Ele te abençoe. Foi um semestre maravilhoso. Encerramos Jeremias hoje. Leiam Lamentações e deixe Deus falar com você. Amém?